Boa noite, meus senhores e as senhoras. Nunca me cansarei de dizer que todas as vezes que venho aqui no ECAC, eu me sinto muito bem, porque as pessoas que aqui frequentam, elas me passam uma energia muito boa. E essa energia, ela supre, ela complementa as minhas deficiências. Portanto, essa palestra eu dedico a todos vocês com o meu coração, agradecendo a atenção de vocês. A ganância, ela petrifica a alma, ela congela o coração. A pessoa gananciosa, ela comete um erro, um engano terrível, porque a ganância é querer tudo para mim, é querer ser o centro e ter todas as vantagens possíveis e imagináveis. E o meu semelhante, o meu próximo, o meu familiar, o meu parente, o meu amigo, o meu colega de trabalho, nada. Tudo é para mim. A minha felicidade, ela só existe quando eu tenho abundância de bens materiais e vantagens. Em suma, em síntese, é isto a ganância. E aonde está o grande erro, o grande equívoco, a grande falha, a cegueira da pessoa gananciosa? É que ela se esquece que ela não tem uma vida. Ela se esquece que a vida prossegue. Ela se esquece que a vida continua. Ela se esquece da lei de causa e efeito, da lei do retorno. Tudo que nós fizermos, de bom e de mal, de positivo e de negativo, lá adiante nas esquinas da vida, nós teremos o retorno. É inexorável. Esse retorno vai acontecer e nós vamos colher os frutos das nossas atitudes. A pessoa gananciosa, ela se torna uma pessoa indesejável. Ela não tem amigos. Ela não consegue, no seio da família, com a esposa, com os filhos, ela não consegue ter uma vida de paz. Quanto mais de amor. Porque a única coisa, meus amigos e minhas amigas, que dá paz é só o amor. O amor, ele dá paz. O amor acalma o mar. O amor silencia os ventos. E o amor dá sono à dor. E a pessoa, quando escolhe só o caminho, a direção das vantagens e dos bens materiais, passando por cima de tudo e de todos, ela adquire um karma fenomenal. Ela adquire um débito e uma carga e um peso extraordinário. Eu torno a repetir aquilo que digo invariavelmente em quase todas as palestras. É como se eu fizesse um apelo à alma
das pessoas que eu falo. A nossa vida não é esta passagem rápida. A nossa vida não é 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 anos. Isto é uma existência atual. A nossa vida, a vida é imortal. Aqui e no mundo inteiro, ninguém morrerá. Não há morte. Ao término de uma existência, ao fim de uma jornada, a vida prossegue no mundo espiritual. E como é que se chega no mundo espiritual? Com os títulos, com o dinheiro que eu acumulei, com as glórias que eu tive, com as roupas finas, com os belos sapatos, com as honrarias do mundo? Não! Eu só chego com aquilo que a minha alma, as minhas atitudes aqui na terra cometeram e fizeram. Eu chego com o meu caráter, eu chego com a minha bondade, eu chego com a riqueza do meu coração. Está lá no Evangelho de Cristo. Cristo, falando com os apóstolos, disse: onde está o teu coração, está o teu tesouro. Jesus não veio ao mundo para dizer que os triunfadores, os comandantes dos exércitos, os imperadores, os reis, os homens ricos e poderosos, eles teriam a felicidade no mundo. Não. Não há uma pessoa na terra que possa ter, no nosso plano espiritual, a felicidade completa. A felicidade, meus amigos, a felicidade é outra coisa. A verdadeira felicidade, ela tem um outro sentimento, uma outra cor. E eu gostaria de trazer para vocês uma história que até hoje me emociona. Uma história que me comove. E essa história eu levarei para o resto dos meus dias. Tamanha a beleza moral, tamanha a luz da caridade que ela nos ensina. Um bilionário nigeriano de nome Femi Otedola. Femi Otedola, um bilionário nigeriano. Era um homem apegado aos bens da terra. Ao início da sua vida, no seu desenvolvimento como empresário, ele procurou acumular muita riqueza, muitos bens materiais. E esse homem, não contente, ele começou a colecionar bens materiais. Ele tinha apartamentos pela Europa, ele tinha carros importados de todas as partes do mundo, Ferraris, Rolls Royce. Era um homem muito rico, dos homens mais ricos do mundo. E não contente com isso, na sua sede de bens, na sua, como que ganância de cada vez mais enricar, Femi Otedola se tornou um armador, dono de navios. E ele foi o dono de navios, o armador, chama-se armador, que mais navios tinha na África e na Ásia.
ele tinha um império, mas sempre infeliz, sempre triste, e nunca conseguia tirar aquela tristeza, aquela angústia, aquele amargo que ele conduzia na vida dele, apesar do sucesso dos negócios, apesar de ter muito dinheiro. E um fato aconteceu na vida desse homem que mudou completamente, que eu vou contar a vocês agora. E ele revelou esse fato numa entrevista que ele deu a uma rádio, quando lhe foi perguntado se ele alguma vez tinha sido feliz. E ele contou a história dele, a trajetória de empresário e de homem rico, e disse: eu só fui feliz quando eu mudei o meu pensamento por um fato que aconteceu na minha vida há poucos anos atrás. Sabem qual foi esse fato? Um bom amigo, um ótimo amigo, um dia chegou para Femi Otedola e disse: existem aproximadamente 200 crianças que estão num asilo de menores para crianças deficientes, para crianças que têm aleijão. E elas andam trôpegas, não têm firmeza. O Senhor poderia doar 200 cadeiras de rodas para essas crianças? E ele disse assim: sim, eu vou doar, mas eu quero conhecer a realidade e eu gostaria de entregar junto contigo. E ele compra as 200 cadeiras de rodas para as crianças e ele vai até o asilo onde tinham as crianças deficientes. E lá ele entrega as cadeiras, o amigo distribui e algazarra daquelas crianças, daqueles jovens, daqueles meninos, daquelas meninas, brincando com as cadeiras. Enfim, aquilo foi uma bênção, um paraíso. Crianças na África, aleijadas, que se arrastavam, agora tinham uma cadeira de rodas. E aquela alegria no rosto estampado das crianças, aquilo gerou para mim, diz Otedola, gerou para mim a primeira felicidade real da minha vida. E ele providenciou uma refeição para as crianças. Ele estava chegando a hora de ir embora, e ele se apronta para partir, e uma criança que está numa cadeira de rodas o puxa pelas calças e não o deixa sair. E ele delicadamente, ele se abaixa e pergunta para a criança: meu filho, falta alguma coisa para ti? E a criança diz assim: se abaixe um pouco mais, porque eu quero olhar mais uma vez o seu rosto, porque um dia eu quero reconhecê-lo e agradecer no céu, onde nos encontraremos. Eu quero olhar
fixar, olhar bem no seu rosto, porque um dia eu quero agradecer no céu o que o Senhor está fazendo por nós. Ele confessa que naquele momento ele desmoronou emocionalmente e ele viu que esta vida não é apenas a matéria, não é apenas o dinheiro. O dinheiro, ele é importante, ele não é ruim. O mal são as pessoas que não sabem dar uma destinação correta, justa, equilibrada, ponderada para o dinheiro. O dinheiro é o meio com que nós vivemos nas relações humanas, comerciais. O dinheiro não é o mal. O mal está no coração do homem. O mal está na forma com que eu uso os bens em abundância que eu tenho. Aí está o mal. O mal é eu não entender que esta vida, ela existe e nos foi dada por Deus para que através dessas provas a gente pudesse evoluir e atingir outros mundos melhores. Há uma passagem deste livro que para mim é uma verdadeira Bíblia, que eu recomendo a todos vocês. Leiam diariamente uma página, ou quantas quiserem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma página que diz, falando do rico e falando do pobre, qual a maior prova que uma pessoa de poucos recursos materiais, o pobre, tem na terra? Paciência e resignação. Evidentemente que a pessoa que tem poucos recursos, e todos nós devemos lutar para ter uma boa situação de vida, uma situação confortável para nós, nossa família, isso é um direito que todos nós temos. Mas por circunstâncias as mais variadas, às vezes nos falta condições. É a prova da paciência e a prova da resignação. Mas vocês sabem qual é a maior prova que alguém pode ter na terra? Não se iludam, é o rico. O rico tem uma prova terrível. É a prova da caridade, é a prova da abnegação. Se eu venho saudável, se eu venho com inteligência, se eu venho com abundância de recursos materiais, o que me será perguntado quando eu desencarnar no mundo espiritual? O que fizeste dos teus talentos? O que fizeste do que eu te dei? Porque ninguém na terra é proprietário de nada. Nós somos mordomos, nós temos usufruto, nós não somos proprietários de absolutamente nada. Tudo passa de mãos. E eu me lembro aqui de um bispo americano de nome Fulton Sheen. Esse episódio é interessante. Esse bispo, ele era muito espiritualizado, um bispo evangélico nos Estados Unidos, e ele foi convidado para dar uma palestra no Senado americano sobre propriedade. E ele disse que
nós não somos proprietários de nada. E um senador que estava presente na assistência, terminada a conferência do bispo, chegou a ele e disse assim: bispo, eu sou proprietário sim, o senhor está enganado. Eu sou um homem muito rico e tenho a prova disso. Se o senhor quiser, eu lhe levo de avião até o Texas e eu vou lhe mostrar que eu sou proprietário. E o bispo aceitou. Embarcaram no avião, foram até o Texas no outro dia, e o bispo recebeu, o senador texano foi recebido com motoristas e seguranças e tal, e ele disse assim: agora nós vamos andar 50 quilômetros até a minha fazenda, e o senhor verá 4 poços de petróleo, são meus. O senhor verá inúmeras plantações, são minhas. E começou a relacionar todos os bens. Chegaram na fazenda, uma fazenda colossal. E aí olhou para o bispo e disse assim: o senhor acredita que eu sou proprietário? E o bispo disse: não, o senhor não é proprietário. O senhor é o mordomo. O senhor administra, o senhor cuida. Aí ele chamou a secretária e o secretário e levou na biblioteca, onde tinha uma mesa extensa, e ele disse assim: quero que vocês coloquem nessa mesa todos os meus títulos de propriedade, porque eu preciso provar para o bispo que ele está enganado. Eu sou proprietário. E aí, durante horas, levaram lá centenas, mais de uma centena de títulos de propriedade. E agora, senhor bispo, o senhor acredita que eu sou proprietário? E o bispo respondeu: não. Que idade o senhor tem? E o senador respondeu: eu tenho 65 anos. Então, senhor senador, vamos marcar um encontro daqui a 35 ou 40 anos e nós veremos se o senhor é proprietário. Ah, mas não vale. Eu não estarei mais aqui. Eu estarei morto. Então o senhor não é proprietário. O senhor vai deixar até a roupa que o senhor veste. O senhor não vai levar nem o corpo que faz o senhor se movimentar. O senhor não levará nada, nenhuma propriedade, nenhum avião, nenhum poço de petróleo. Ficarão para os herdeiros, venderão. O senhor é um mordomo, o senhor é um administrador. O senhor não é proprietário de nada. E quando o senhor chegar no mundo espiritual, o senhor vai ter como bens a bagagem do que o senhor fez. Meus amigos, ele baixou a cabeça, ficou envergonhado e reconheceu a sabedoria do bispo. E a conversa se encerrou ali mesmo. Meus amigos, minhas amigas, o que nós levamos de verdade desta vida? Nós vivemos num mundo material, temos necessidade de trabalhar, de ter dinheiro, queremos conforto, e isto, repito, isso é normal, lógico e correto para todos. E devemos lutar, mas nunca se esquecendo que isto é apenas algo que vai servir para a vida material da terra, vida efêmera, transitória e passageira. O que cada um de vocês levará não é a ganância de tirar uma vantagem, de se aproveitar, de lograr alguém, de ficar numa felicidade muito grande, porque achou que resolve os problemas do mundo, porque ganhou muito dinheiro, uma mega sena, que vai resolver problemas materiais, mas nunca a verdadeira beleza da vida. Isto é o amor. Nós não fomos feitos para essa vida e esse mundo transitório, momentâneo e rápido.
Nós fomos feitos para a eternidade. Nós não morremos. Não vamos nos iludir. Jovem, caminha, bem, forte, enxerga, enfim, tem força. Passa o tempo, diminui a força, diminui a visão, surgem problemas, acidentes, doenças, e a vida vai, e um dia termina. Esse é o fim de todos. Os reis, os príncipes, ricos e pobres, todos nós teremos um fim físico, teremos um fim corporal, mas teremos a eternidade do Espírito. Vamos viver com os nossos compromissos da terra, vamos viver com o nosso trabalho, vamos viver com tudo que nos move nesse mundo, mas vamos agir conforme Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eu agradeço muito a atenção de vocês, porque a atenção de vocês me fez lembrar um dos episódios, para encerrar, mais extraordinários do soldado romano, que Jesus desapareceu num determinado dia, e esse soldado deveria estar cuidando, porque Jesus era como que um rebelde, um subversivo, e Jesus desapareceu, e o comandante, os chefes desse soldado o chamaram e disseram assim: aonde está Jesus? Era um jovem. E ele respondeu, sem medo, com destemor: Jesus está no meu coração. E o chefe simplesmente mandou um outro soldado com uma espada furar o peito do soldado e retirar o coração do soldado, que caiu morto ali. E o grande Chico Xavier, a quem foi contado, que o Espírito Emmanuel lhe contou essa história, diz que naquele momento em que ele caiu, um facho de luz saiu daquele peito morto e iluminou o local aonde ele foi assassinado. Meus amigos, nós temos um encontro um dia com Jesus no mundo espiritual. E esse encontro, ele será, por assim dizer, atapetado pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Portanto, todo aquele que for egoísta, avarento, ganancioso e apegado aos bens materiais de uma forma mórbida, ele ficará muito distanciado desse encontro de luz, desse encontro de amor. Vamos expulsar das nossas vidas essas más inclinações e vamos entregar a nossa alma e o nosso coração àquele que é o supremo arquiteto do universo, aquele que é a causa primeira de todas as coisas, aquele que é a inteligência máxima do universo, a Deus e ao governador da terra, Jesus Cristo. Esse é o nosso caminho. Ninguém fugirá desse encontro. Uns demorará muito tempo, porque são rebeldes, preferem permanecer no erro, preferem permanecer de uma forma absolutamente egoísta. E os outros que resolvem entregar a sua vida
a Deus, a Jesus, pelas atitudes. A entrega é as atitudes. Eu clamo aos senhores e às senhoras, as atitudes é que vão encurtar esse caminho e provocar o encontro mais belo de nossas vidas. Jesus, obrigado a todos vocês, muito obrigado pela atenção. Eu agradeço novamente com a singeleza do meu coração. Muito obrigado.